apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas. Uma satisfação imensa participar aqui do quadro Check-up no rádio. Envelhecer com saúde também, né? Envelhecer com saúde lá na 102 FM, não é isso? Doutor Belísio, é normal todo idoso ter dor? Esse é um dos grandes dilemas, um dos grandes desafios, eu diria, da geriatria, porque os idosos eles têm essa ideia de que dor é da idade, todo idoso tem dor, e a gente tenta lutar que dor é um sintoma que deve ser combatido e deve ser tratado, haja vista as suas consequências deletérias à saúde do indivíduo. Então, não é normal ter dor com a idade, não é normal idoso ter dor, é prevalente, eles têm mais incidência de dor, ou seja, comparando os idosos com o adulto jovem com a criança, eles têm mais queixa de dor do que outras pessoas. Eles têm em média 65%, por exemplo, dos pacientes idosos, eles tiveram alguma experiência de dor ou vão ter durante a vida. O que chama a atenção é o fato de que metade desses pacientes nunca receberam tratamento para dor, 50% nunca receberam. E aí existem várias causas, né? Existe a principal delas, que é essa pergunta que você fez, eles acharem que é normal ter dor na idade e eles não valorizarem. Não leva essa queixa muitas vezes. Eles têm frustrações com tratamentos anteriores de dor, eles têm uma percepção que tratar dor é como tratar uma febre, você vai tomar um remédio e vai ficar bem, principalmente dor crônica. Isso causa muitas vezes uma falta de entendimento do tratamento de dor crônica, que é dor a longo prazo. Então, eles vêm frustrados com outros tratamentos, eles vêm achando que dor é da idade, eles vêm com medo de tomar mais medicamento, eles sabem que medicamento para dor, alguns podem trazer alguns problemas, alguns sintomas, como por exemplo, remédio para dor pode dar dor no estômago, dizem que remédio para dor pode dar isso, pode dar aquilo, é mais um remédio, eles usam já alguns remédios e isso faz com que eles tenham medo de tratar, e além do custo, né? Muitas vezes o tratamento de dor, ele não é só um medicamento analgésico. Muitas vezes não, na verdade essa ideia de dor total, né, de tratamento multimodal da dor, ela envolve não só o tratamento com medicamento, envolve também tratamento com outras eu diria, especialidades, com outros artifícios, como por exemplo, envolve tratar com fisioterapia, isso tem um custo, né? Envolve tratamento, muitas vezes com psicoterapia, envolve tratamentos que requerem, então eles têm medo também dessa questão do custo e findam não comentando durante a consulta sobre a dor. Mas ter dor, isso talvez seja a grande mensagem, não é normal da idade. Os idosos eles têm mais dor do que outras faixas etárias porque eles têm mais fatores de risco para dor. A dor ela tem um componente, Marcos, biopsicossocial, vamos dizer. O risco de ter dor envolve, por exemplo, estilo de vida. Social, porque estilo de vida. O paciente sedentário ele tem mais dor. O paciente que fuma, ele tem mais dor. Ele tem um risco de ter dor, por exemplo, por claudicação, uma dor por obstrução das artérias das pernas. Então, o estilo de vida envolve, então é social também. É psíquica porque o paciente que tem depressão, por exemplo, 60 e poucos % dos pacientes que têm depressão, eles têm dor. E o contrário também é verdade. Boa parte, chega quase a 40% dos pacientes que têm dor, eles também têm depressão. Então a relação entre dor e depressão, então o estado mental, ele influencia na dor. Tanto na dor aguda, na percepção de dor, como na dor crônica. Eu gosto de dar o exemplo de uma topada. Você bate o dedo e dependendo do seu estado emocional, essa dor vai ser X ou Y. Se você estiver, por exemplo, se divertindo, numa confraternização, muito feliz, você vai sentir uma dor
menor, a percepção da dor é menor. Bateu ali, está no meio da festa, ninguém, você nem reclama, opa, senti aqui uma dor. Mas se você chega estressado, não dormiu na noite anterior, aquele dia não foi bem, você está muito, ou está vivendo um momento de depressão, você, quando dá essa topada, aí você se irrita muito mais. Então, a dor tem esse componente no próprio conceito, Marcos. Ela é uma experiência sensitiva, mas ela é emocional também. Então a dor, ela tem esse conceito. Então as questões que fazem com que o idoso tenha mais dor passam por questões sociais. Ele se mobiliza, ele se movimenta menos, então ele tem mais tendência a ter dor, a mobilidade dele é menor, ele faz menos exercício físico, ele tem essa questão mental. Os idosos têm uma incidência de depressão, de transtornos do humor que diminui, que aumenta a prevalência deles terem dor, e física, né? É social, é psíquica, e as causas físicas, que aí são as causas de dor, como por exemplo osteoartrose, como por exemplo tensões musculares, como por exemplo doenças nos ligamentos, doenças nas cartilagens, doenças na estrutura muscular e ligamentar do indivíduo, além das dores causadas por neuropatia, aquela dor do diabético, aquela dor em queimação, aquela dor formigando, aquela dor que o paciente tem a sensibilidade alterada, que boa parte dos pacientes eles têm, na verdade, dor mista, essa dor nociceptiva, e a dor neuropática, tem as duas causas de dor, mas o idoso, além de tudo, ele tem as doenças que são comuns na terceira idade, que causam dor, né? Então ele tem mais predisposição, mas nem todo idoso, pra você ter ideia. Eu volto a falar de Abílio Diniz, que morreu há bem pouco tempo. Era um idoso rígido, um idoso ativo, um idoso robusto. Provavelmente Abílio Diniz não sofria com dor, e ele era idoso. Então ele provavelmente fazia tudo aquilo que evitava que ele tivesse dor. Então, dor não é normal da idade. Os idosos, eles podem sim tratar dor. A dor é um sentimento que a gente não deve viver com ele. Não existe isso de você, não, eu vivo com dor, é normal. Não, dor é tão assim, importante tratar dor, é tão sofrido, é um sofrimento tão que nos pacientes em cuidados de fim de vida, o que a gente tem que primeiro tirar é que ele descanse sem dor. Então, dor é uma coisa que a gente tem que levar para o paciente, que aquilo é importante, que aquilo ali é quem está trazendo muitas vezes a dificuldade dele dormir, que ali é que está trazendo o estresse dele, que aquela dor é que está fazendo ele cair, fraturar, ou às vezes perder a mobilidade pelo medo de queda, que aquela dor é quem está trazendo a falta de apetite, aquela dor está trazendo prejuízos, além de piorar muito a qualidade de vida dele, está trazendo diversos prejuízos na saúde dele em geral. Então é importante que as pessoas saibam que dor não é normal da idade. Dor é doença, dor precisa ser tratada, assim como uma febre, assim como uma pressão alta, hipertensão, assim como a hiperglicemia, a glicose alta, e assim como qualquer outro sintoma, assim como uma tosse, assim como qualquer outra coisa. Às vezes, por exemplo, não sentir dor pode esconder um problema de saúde que você tem. Eu não estou com dor, eu acho que eu estou bem de saúde, eu não tenho nenhum problema. Não ter dor pode mascarar, por exemplo, um problema de saúde? Pronto. Dor, ela é um mecanismo de aviso, né? Tem alguma coisa errada no organismo, seja alguma coisa de doença em algum órgão, ou alguma coisa na regulação da dor. A sensação de dor, ela nada mais é do que uma regulação do seu sensor de dor, assim vamos dizer. Você recebe estímulos dolorosos e aí você processa essa percepção de dor. Então é um sinal de alerta que alguma coisa, por exemplo, quebrou um osso, vai mandar estímulos dolorosos para que você sinta aquela dor. Está com a articulação inflamada,
Você vai ter estímulos dolorosos que você vai sentir aquela dor. Mas muitas vezes a dor, ela não tem assim uma causa, uma lesão, um local específico. Simplesmente esse processamento da dor do indivíduo, ele é diferente, ele tem mais sensibilidade. Os gatilhos de dor, eles são acionados com mais facilidade. Ele, com poucos estímulos dolorosos, ele sente dor. A doença clássica que a gente fala quando fala desse tipo de dor é a fibromialgia, por exemplo. O paciente não tem uma articulação inflamada, ele não tem uma fratura, ele não tem uma doença que cause uma dor específica. Ele simplesmente tem uma sensibilidade maior à dor. Então a dor, sim, é um mecanismo de alerta. O fato de você não ter dor, em algumas circunstâncias, isso aí é principalmente na dor aguda, você mascarar a dor, por exemplo, pode fazer com que você tenha problemas. Por exemplo, uma apendicite. Uma apendicite é uma dor aguda. Se você mascara muito a dor, você pode retardar a intervenção. Mas um paciente que tem dor crônica, Marcos, a gente já tem os diagnósticos das causas de dor daquele paciente. A gente vai modular a dor, vai deixar ele sem dor, para que ele possa conviver bem, conviver com qualidade de vida, conviver dormindo bem, conviver sem o estresse da dor diária, conviver com a mobilidade preservada, sem cair. Então, dor crônica, a gente trata já sabendo, a gente investiga profundamente quais são as causas de dor. É uma artrose, ele tem um ligamento inflamado, ele tem um transtorno do humor que amplifica essa dor, deixa ele com dor, mas a percepção de dor dele é diferente. Então a gente tem já a longo prazo as causas, e isso assim, não seria importante suprimir a dor desse paciente. Tanto que tem alguns pacientes que têm uma dor que a gente não consegue, por exemplo, artrose de joelho, eles simplesmente tiram a inervação do joelho com algumas indicações, quando o paciente tem uma dor insuportável, quando incomoda muito, já fez o tratamento inicial, não resolveu, fez infiltração, não tem condição de operar, e aí às vezes eles desnervam, tiram a inervação, e aí ele para de sentir dor. Então é comum a gente ter que anular a dor, e esse mecanismo de defesa, esse sinal de alerta, é mais para dor aguda. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu gostaria de fazer uma pergunta. A pergunta que eu gostaria de fazer eu queria saber se a pessoa que tem lúpus, se ele sente muitas dores, se é normal, e se é normal também ter filho, porque muita gente diz que não pode ter filho. É uma doença que hoje em dia muita gente tem, e o tratamento dessa doença é um tratamento que está sendo um pouco difícil. O remédio está sendo muito difícil na Unicat. Quando o médico passa aquele remédio que a gente chega, não tem o remédio. E eu gostaria de saber, quando a pessoa está sem tomar o remédio, se é muito perigoso. Porque a minha menina, ela vai fazer uns 15 dias que está sem tomar a medicação, porque não tem na Unicat. E aí, doutor Belísio? Doutor. Lúpus é uma doença autoimune, o organismo destruindo o próprio organismo, e que frequentemente cursa com dor nas articulações. Aquela dor inflamatória que piora pela manhã, nas juntas, né? O lúpus não é só isso. O lúpus ele acomete praticamente todos os outros órgãos do organismo. É uma doença crônica, autoimune, o organismo destruindo o próprio organismo, e que requer tratamento crônico. Hoje a gente já tem inúmeros tratamentos assim, bastante eficazes para controlar o lúpus, e logicamente que ficar sem o medicamento, sem o tratamento, pode fazer com que esse indivíduo descompense, muitas vezes precise se internar. As descompensações do lúpus, elas são quando ele está em atividade, que é quando o paciente não está tomando o medicamento, ele entra em atividade, ele começa a destruir, como eu disse, o próprio organismo em diversos órgãos, não só nas juntas, mas ele pode dar problema no rim,
nefrite lúpica, pode dar problema no coração, pode dar problema no pulmão, na pleura, ele pode dar problema na mente, tem uma psicose lúpica que é bem frequente. Então, respondendo ao ouvinte, lúpus é uma causa sim de dor nas articulações e ficar sem um medicamento é deixar a doença tomar de conta. Aqui no nosso Facebook, o ouvinte conta o seguinte: doutor Belísio, meu pai tem 68 anos de idade e não tem mais condições de dirigir, fica muito nervoso. O que é que pode ser nesse caso? Olha, a avaliação de direção veicular é muito frequente na prática geriátrica. Os indivíduos idosos, eles entram em situações e circunstâncias, em momentos que a família começa a ter dúvida se dá para ele dirigir ou não. E aí a gente faz uma avaliação não só da capacidade cognitiva dele, não só da capacidade dele conseguir dirigir e não se perder e não correr o risco de acidente de trânsito. A gente avalia também outras questões de mobilidade, de reflexo, de visão, de audição. Então, a avaliação da direção veicular envolve uma avaliação global assim, de um paciente idoso. O fato de ficar nervoso, na verdade, não é só uma pessoa idosa. Se ele está tendo problema para dirigir porque está em pânico, porque está ansioso, ou porque está tomando remédio e às vezes diminui os reflexos, isso tem que ser avaliado mais individualmente. Não teria como eu dizer se esse paciente, se o ouvinte pode ou não dirigir com informação que é restrita. Não, porque ele está nervoso, né? Não tem mais. A gente deixa o paciente, orienta ele ainda a manter a direção veicular quando ele tem capacidades funcionais plenas, mentais, cognitivas, físicas, de reflexos e assim por diante. Então, intervir um idoso para que ele não possa dirigir envolve uma avaliação mais minuciosa. E que não dá para fazer no caso, tem que ser no consultório. Não, porque assim, tá nervoso, mas por quê? Será que ele tem um estresse pós-traumático, sofreu um acidente recente e tá nervoso? Não, será que ele tá tem um transtorno de ansiedade e esse transtorno fez uma recaída, uma recidiva, ele está muito ansioso. Tem o outro lado também, ele está tratando esse transtorno, será que o remédio que ele está tomando não pode dar sono? Teria que investigar melhor, né? Assim, informações mais concretas. E a capacidade física, embora 68 anos seja uma pessoa, um idoso jovem, né? Outras capacidades devem ser avaliadas, mas é um tema bastante discutido na geriatria, até quando um idoso pode dirigir. Não tem idade certa? Não, tem capacidade funcional, mental, visual, auditiva, tem capacidade, por exemplo, a Diniz tem 87 anos e dirigia provavelmente, era piloto, né, salvo engano. Eu tenho pacientes com 70 que não tem condições mais de dirigir, entendeu? Então aí 75 o pai dirige, então não é a idade que vai limitar, não, é a capacidade funcional dele, a capacidade de conseguir realizar movimentos, ter cognição, ter mente para poder realizar todos os movimentos e ter capacidade física também de executar. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h50. Saudações, campeões. Pois é, rapaz. Você vê que saudações do campeão. O que tem de torcedor, você vê, isso é um desrespeito, né? Há um preconceito contra a Taça Guanabara. Você já percebeu isso quando o Flamengo ganha, né? Sem dúvida. Quando outros times ganham, é uma valorização. É um título. Mas não tem nada não. É o primeiro do ano. No final do ano a gente conta as taças. Não tem nada não. No final do ano a gente conta as taças e aí vamos ver, né? 8 horas pontualmente, confirmando 8 horas.